Olá, olá pessoal, tudo bem? E tudo bom? Bem, vou fixar o comentário. Pronto, fixei. Fixado, entrei um pouquinho mais cedo aqui para a Ana a gente poder ajustar direitinho. E vai ser um bate-papo muito bom. Eu vou ver, aqui, a Ana já está aqui, ó. Então pera aí que eu vou chamá-la. Ela vai aceitar, então nós estamos juntos. Aí, ó, entrou a Ana. Certíssimo. Oi, E aí? é que eu tô colocando a toalha na cabeça da minha filha. Muito bom. Pronto, foi. Muito bem. Muito obrigado aí por ter aceito o convite, tá? Nada, é um prazer. Né, o que eu sei de cannabis eu aprendi com você, não é isso? Sei lá. No ótimo curso que ele fez aqui em Belo Horizonte, né? Pois é, já faz tempo, né? Foi o quê? 2019? Foi, né? Foi 19? Foi? Acho que Acho foi que 19, né? foi. Lá para o Foi. final de 2019, outubro, alguma coisa assim. Isso, Setembro. segundo semestre de 2019, isso mesmo. Isso mesmo. Pois é. Né, tinha uma turma até grande lá, né? Participo do grupo de Tinha. WhatsApp aqui, né, de vocês, né? Eu tô lá junto, né? Aham. E acho que hoje Foi vai ter muitos bastante tempo. interessados. Bem, Ah, é um pessoal, tempo. tô, Né? é, cê- não, pois é, não, hoje já mandou gente, mandou o WhatsApp as pessoas que te conheciam, ou cliente minha, sabe? Oh, que bom, vai Uhum. fazer com a bem, pessoal, bem-vindos, né? A doutora Ana Uni está aqui com a gente, né? Vai ser um prazer nós conversarmos sobre cannabis medicinal. Para quem tá, eu peço aqui para quem está chegando, aqui no Instagram especialmente, para poder apertar o coraçãozinho para o algoritmo entender que o assunto é bom e apertar o aviãozinho e chamar nas pessoas, né, que você tem lá na sua lista. E como sempre, a gente conversa de 30 a 40 minutos, depois abrindo para perguntas. E daqui a pouco eu vou tirar os comentários, porque quando eu tenho um convidado, eu tiro os comentários, porque as pessoas que não sabem tirar os comentários no próprio celular, senão elas não enxergam o convidado. Né? Olá, a Janete está aqui. Tudo bem, Janete, aqui no YouTube, a Tânia. Então a gente vai. Então, pessoal, aperta aí o aviãozinho. Para quem está chegando aqui hoje no canal, a gente conversa, a gente tem live segunda, quartas, às 20 horas. Segunda é um tema que eu falo. Segunda-feira eu falei de filtros. Hoje é um convidado, a Ana é a nossa convidada. E no sábado, às 18h30, tem um bate-papo aberto. Conversa assim com todo mundo aí. Maria Rizomar, bem-vinda. Então, pessoal, vamos chegando aí todo mundo. Vamos lá. Ana, você também está atendendo online, né? Também. Também. Pandemia, né? Não tem jeito. É, e também no consultório também você vai também. Você faz os dois jeitos, a escolha do É, paciente. eu tenho ido pouco, Uhum. né? Tenho ido só um É, dia por semana ao consultório para presencial uhum. e o resto tudo online. Eu também. Eu faço também dos dois modelos. Uhum. Muito bom. Então, pessoal, então eu vou tirar os comentários aqui e vão, né, chamando o pessoal, né, para a gente entrar. Eu acho que é um assunto muito interessante. E eu vou tirar os comentários e a gente vai conversar uns 30 minutos, aí eu abro para vocês fazerem as perguntas. Então, peraí. Muito bom. Então, Ana, prazer. Se você quiser dar uma introdução para o pessoal entender, né, e como é que você, né, chegou né, ao mundo, né, dos canabinoides, né, assim, como é que você começou a estudar nisso, né, para dar né, onde você formou, onde você fez seu doutorado, né, só para o pessoal te conhecer. Sim. Bom, eu sou psiquiatra, né? E eu Um fiz detalhe uma... importante aqui, ó. Eles estão falando que você está sem som, pessoal do YouTube. Ah, É, é? Deve ser mau é. contato do... Você está me Não, o escutando? fone, não, porque o fone, porque eu estou te escutando pelo Instagram, né? Eu te escuto no Ah, tá. Instagram. É o pessoal do Então, YouTube, que é, é por causa daquilo que a gente fez de... não é não, mas libera aí no seu computador. Vamos ver se resolve. Vamos ver se resolve. Pode liberar, solta, abre então seu alto-falante. Tá, liberei. Liberou? Liberei.
Agora tá me ouvindo? Agora, pessoal, a Ana está com som aí no YouTube? Tá com som, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí no YouTube? No Face? No Face, não, aqui, ó, nem no Face nem no YouTube. Curioso, porque era para liberar. Se você liberou a caixa de som, era para ter saído. Essa já aconteceu 2 vezes. É? Alô, vamos ver aí. Tá vendo o eco? Esse que dá. É um ecozinho. Estou colocando aqui detecção de problemas. Ah, sim, a Janete está dizendo aqui que ela estava numa outra live que estava acontecendo a mesma coisa. Mas tá bom, se não tiver, eu vou traduzindo mais ou menos o que a Ana está fazendo para vocês, até o som voltar. Tá bem? Você abriu aí, né, Ana, a caixa de som, né? O alto-falante, né? Tá aberto, né? Ó, deixa eu ver esse aqui. Agora. Agora, escuta ou não escuta? Não, Wilson, o fone está ligado no celular, não é no computador, entendeu? Exato. O fone está no celular. Então a pessoa está falando aqui, não. Não está me ouvindo, então, no YouTube. Não tá. Se você quiser no YouTube, se você quiser sair e entrar de novo naquele link, entendeu? Eu vou estar aqui. Você pode sair aqui, ó, né? Você sai, né? Aí porque você continua aqui no Instagram e a gente pode fazer uma experiência. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar. Você entra de novo. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá, volume, beta. Ele realmente. Só que agora eu não estou conseguindo ativar o alto-falante aqui. Então, se você quiser sair do estúdio e depois entrar de novo, aí eu te aceito de novo. Entendeu? Você tem um botãozinho de Leave Studio, não tem ali, ó, embaixo? Sim, então sim. sai e entra de novo. Tá. Você pode vir pelo mesmo link. Aí quando vier o link, vai aparecer uma hora que a câmera te capta, você autoriza a câmera e o microfone. Aí tem um LEDzinho verde assim, ó. Aí você fala alô, alô, ele realmente ele se manifesta. São as coisas da tecnologia, né? Vê aí se... Deixa eu ver. Aqui você. Pessoal, então a Ana agora, vamos ver se ela tá, vê aí se o som tá bom. Fala, Ana, alguma coisa. Vocês estão me ouvindo aí? Facebook, YouTube? Ouvindo? Deixa eles responderem aqui. Estão ouvindo a Ana, Edileuza, Janete? Vamos tocar para frente então, né? Isso é o que a gente pode fazer. Vamos lá. Então, Ana, você estava se dizendo, se apresentando, né? Onde você formou e tal. Isso, eu sou psiquiatra, eu fiz residência, fiz medicina e residência em psiquiatria em Recife. Vim para São Paulo para fazer o doutorado em 98 e aí acabei ficando. Fiz doutorado, pós-doutorado e sempre estudando a área do espectro obsessivo compulsivo. Então, toque, síndrome de Tourette, né, todas essas doenças do espectro obsessivo compulsivo. E foi a partir dos casos refratários de síndrome de Tourette que eu acabei começando a trabalhar com a cannabis, porque era uma opção para esses casos refratários. E aí eu acabei me encantando, né, pelo assunto e tenho estudado isso já há 6 anos e usado em várias patologias. Enfim, fui me aperfeiçoando, comecei a dar cursos sobre o tema, né, porque eu achei que era super importante. A comunidade médica ainda tem muito desconhecimento, tem preconceito,
Então, eu achei que o meu papel de difundir essa informação seria muito importante para os pacientes, principalmente, e para tentar abrir a mente dos médicos, que são os mais Sim, sim. resistentes, né? Porque demanda da Aliás, né, paciente. esses dias uma dessas empresas de cannabis, importador, me contou que ele vai visitar os psiquiatras e ainda acha que CBD causa esquizofrenia. Eu falei, você explica para ele que não é a mesma coisa, que THC, não adianta explicar. Ele falou que ele já desistiu, não consegue explicar. É complicado. Né? Mas pelo menos as pessoas que fazem meus cursos sabem entendendo a diferença, né? Já é uma vantagem. Isso mesmo. Ô, Ana, e aí então você começou a buscar isso como uma alternativa a mais para tratar seus pacientes com o toque correto, foi isso que te levou na busca. Isso, exatamente. Uhum. Porque tem E para esses casos... Sim. Tem vários casos que não respondem a nada, né? Então, os casos de síndrome de Tourette que já passaram mais de 6, 7 anos se tratando com tudo que existe e sem ter uma melhora, são casos que já teriam indicação de cirurgia, né? E com a cannabis a gente tem uma tentativa a mais, pelo menos antes de partir para a cirurgia, né? Sim, sim. E realmente os seus resultados são assim, promissores, são bons? Como é que foi a sua experiência? Sim. São. A maioria responde. Além do que, né, Ana, como muitas vezes eles têm que usar altas doses de medicação, o simples fato de você puder, às vezes, associar, né, o CBD, né, a cannabis, e conseguir reduzir a dose dos medicamentos, também já é um ganho, né, provavelmente, né? Sim, principalmente em relação a efeitos colaterais, porque essas medicações têm bastante efeito colateral. E como o canabidiol potencializa essas medicações, você é obrigado a baixar a dose delas. E aí muitos pacientes melhoram, começam a perceber que não precisam tanto da outra medicação e a gente consegue baixar a níveis muito pequenos. Então acaba mantendo, né, todas as medicações, mas num grau muito menor. Entendi. E eu brinco até hoje, eu me pergunto quando, né, mais ou menos, eu sou da geração quando surge o Prozac, né? Como é que alguém tomava 300 miligramas de anafranil? Eu ainda tenho 250, não é mesmo? Você se pergunta, né? O que era muito efeito colateral, não é verdade? Né? Mas, assim, o anafranil é excelente e tem gente que ainda hoje só melhora com ele, né? Mas, infelizmente, tem muito efeito colateral. Sim. Ana, você já está há quantos anos já, há quantos anos já trabalhando com a cannabis? Na estrada canábica, 6 anos já. 6 anos. A Ana teve uma coisa absurda que foi o canal dela médico, cannabis medicinal, foi retirado do ar do YouTube. Diz ela que o YouTube diz que ela foi contra as políticas, né? Tem canal aí a favor da maconha, liberação da maconha para fumar, esse está no ar, tranquilamente. Agora o canal médico, né? É um absurdo, um contrassenso, né? Mas, enfim, a censura existe. É verdade. Ô, Ana, e durante, agora, os seus cursos você está fazendo eles online também? Faço, tenho feito cursos online, tem cursos mistos em que uma parte é online e depois a gente se reúne presencialmente online para tirar dúvidas, né? Então tem cursos pré-gravados, que o pessoal assiste e aí num dia e hora determinada se reúne e tira dúvidas, né? Muito bom. E os seus cursos estão em qual plataforma? Como é que você tem colocado eles? Atualmente esse que está pré-gravado está no Health Metrics, no Instituto Health Metrics. Sim. Ana, então conta mais. Sim. Mas os cursos presenciais eu acho que eu devo retomar quando a pandemia arrefecer, né? Claro. Provavelmente nós vamos ter 2 modelos, né? Acho que todo mundo vai acabar tendo, né, 2 modelos, né? Um curso que vai ser, né, para quem quer online e um presencial, né? Eu acredito que nós vamos ter ou modelos híbridos, como você está dizendo, né? Você vai tirar a dúvida presencialmente, né? Sim. Talvez, né? Presencialmente ao vivo, né? Não presencialmente cara a cara. Pela internet. Não, sim, nesse caso aí. Mas eu tô dizendo que eu acredito que no futuro vai ter muita coisa que a gente vai fazer como se fosse pré-work, né? Antes de ir para algum encontro, vai assistir, né?
É claro, não, é uma tecnologia ótima. Para quem mora longe, não tem dinheiro para ficar gastando com viagem de avião para fazer curso, né? É muito bom. Ô, Ana, e além do toque Tourette, você usa, por exemplo, demência, você tem experiência de uso de canabidiol? Sim, demência, Parkinson, autismo, Uhum, ansiedade, insônia, depressões refratárias, sim. várias doenças neurodegenerativas, dor crônica, epilepsia. Então, assim, tem uma infinidade de doenças que podem se beneficiar da cannabis. Com a demência pessoal, você, o seu resultado é o quê? A pessoa, além dela ficar mais tranquila, não precisar de uma dose tão alta de antipsicótico, o que mais você percebe de melhoras no paciente com demência? Olha, o que a gente espera que seria o resultado desejado e que é o mais incrível é que a pessoa consegue regredir um pouco o quadro, Sim. né? Então, Uhum, voltar a se lembrar dos familiares, por exemplo, quem tinha deixado de uhum, reconhecer a filha, né? Aí volta a sim, reconhecer a família, o raciocínio melhora, né? sim, Então, por isso, quanto mais cedo você começa o tratamento, maior a chance de ter uma reversão desse quadro, né? Mas algum sim, benefício você sempre tem, né? Nem que seja sim, esse que você falou, de ficar melhor, dormir melhor, ter melhor qualidade de vida. sim. Isto é porque realmente eu costumo dizer que eu tenho 25 anos de formado, né? Quando eu olho, eu tenho praticamente os mesmos medicamentos para tratar Alzheimer. E os resultados não são, né, espetaculares, né? Você vê, né? Tem É, 25 anos, ou seja, alguma coisa está errada no nosso raciocínio, né? Que como é que pode, em 25 anos, você não ter surgido nada de novo, né? Nada. é, é. Ou seja, Eu acho que na demência, eu inclusive não trabalho com demências, eu trabalho mais com crianças e adolescentes, sim. então por conta da cannabis é que eu comecei a atender os pacientes com demência e foi por conta disso também que eu comecei a fazer os cursos, porque eu não tinha para quem encaminhar, né? Então eu Sim, era obrigada a atender esses casos que não são da minha sim. rotina, porque eu não tinha para Uhum, quem encaminhar. Então eu fui formando várias pessoas e agora eu já encaminho esses casos da uhum, geriatria para outras pessoas. Mas mesmo assim eu continuo atendendo muitos casos que não eram da minha prática, né? Então, da neurologia, uhum. por exemplo, Parkinson, eu É, nunca atendia Parkinson, agora eu atendo Parkinson, atendo epilepsias, né? Por sim. conta da cannabis. Mas à medida que a maioria dos médicos começarem a dominar, né, esse tipo Uhum. de tratamento, vai ser mais fácil a gente ter para quem encaminhar esses pacientes. Ô, como é que você vê? Hoje mesmo eu atendi uma paciente, é muito curioso a visão de que isso que a gente tem no óleo, seja da Abrace ou de uma importadora, né? O camarada acha que ele vai poder plantar no fundo da casa dele, fazer um óleo e tomar. Eles acham que é a mesma coisa. Como é, né? Ou seja, é como se tivesse um grade, né? Uma concentração, uma pureza, né? Não é porque talvez aquilo que ele está fazendo não vai ter resultado. Você não tem parâmetro de saber, né? Ou seja, a importância de ter feito algo ter feito de qualidade. Né? Você concorda? Sim. Como é que você Sim, enxerga isso? porque a cannabis é uma planta que tem várias espécies, né? Então você Uhum, tem a cannabis sativa sativa, a cannabis uhum, sativa indica e a uhum. cannabis sativa ruderalis. Então a Sim. cannabis sativa sativa, originalmente, ela tinha altos graus de THC e baixo Uhum, CBD. E a uhum, indica o contrário, alto CBD e baixo THC. Hoje em dia, uhum, você tem tanta mistura genética, né, e tantas cepas uhum. que foram sendo aperfeiçoadas pelas pessoas que trabalham com isso, que você não consegue saber a composição de uma determinada cepa só sabendo se ela é sativa ou se ela é indica. Você tem que saber realmente Sim, o nome da cepa, né? E são sim. milhares de cepas. Então, como essas cepas elas mudam de composição, dependendo da variedade, cada uma tem a sua utilidade. Então, o importante é saber qual é a cepa especificamente, né? Então, existem várias cepas, por exemplo, a Charlotte's Web é uma cepa Sim. específica que foi patenteada pela empresa que hoje se chama Charlotte's Web, que é um tipo Uhum, de cânhamo com alto CBD, 0,3% de THC, que é super boa para uhum. epilepsia refratária, né? Isso. Mas existem Sim. várias outras cepas.
E aí, muitas vezes, as pessoas que não entendem, não se aprofundam, acham que plantar qualquer tipo de cannabis no fundo do quintal vai dar resultado. E não Isso. necessariamente, né? Você tem que saber qual é a doença que você quer tratar, quais são as características daquela pessoa que quer se beneficiar do uso do medicamento, né? O que é que ela toma, para você decidir qual é a composição do melhor extrato para aquela pessoa, né? Uma vez que a Sim, pessoa descobre qual o extrato e qual a dose que ela precisa, aí sim ela poderia vir a pensar em cultivar e fazer o medicamento em casa, né? Mas até sim. chegar nisso, precisa ter um médico que te Uhum. ajude a Uhum. descobrir qual é a melhor cepa para você Uhum. e tal, né? Então não é assim tão simples. E é É, proibido. Atualmente ainda é proibido você cultivar. As pessoas que têm cultivado fazem ou ilegalmente ou porque conseguiram habeas corpus para poder sim. cultivar e fazer a medicação. Mas ainda não está liberado. Então, hoje em dia, o caminho legal para você se tratar com os canabinoides é você ter um médico que te prescreva e aí você vai comprar os produtos que são legalizados, que são ou os da Sim. Abraço ou os importados. Exatamente, a Abrace é a cooperativa que, né, que tem uma licença para plantar no Brasil, não é isso? Isso. Eles têm, na verdade, uma liminar judicial que Uhum. permitiu que eles cultivassem, extraíssem e comercializassem os produtos à base de cannabis e já estão aí há 6 anos produzindo e ampliaram muito a capacidade de ofertar produtos para a Uhum. Uhum. sociedade, né? Então, eles têm agora tem uma fazenda enorme, tem duas sedes que são produtoras, e tem Uhum. mais de 10 mil pacientes já cadastrados na Abrace que Sim. adquirem os óleos com eles. Inclusive, né, exatamente, então para o pessoal entender, né, que na Abrace você consegue, inclusive, um óleo com mais THC do que os óleos que são importados, não é isso? Sim, Se for indicado o caso, né? até o ano passado, a única maneira de conseguir óleo com mais THC do ponto de vista legal era com a Abrace. Agora Uhum. já tem produtos importados que têm mais THC. Então agora a Uhum. gente pode importar produtos que têm THC CBD 1 para 1. Tem produtos com Sim. THC puro que a gente pode Uhum. importar para Uhum. associar com outro óleo. Uhum. Então a gente tem as duas possibilidades, tanto importar como pegar com a Abrace. Mas o da Abrace está mais barato do que esses que têm muito THC importados, né? Sim, sim. E, paradoxalmente, os importados, que a gente chama de full spectrum, que são alto Uhum. CBD com 0,3% de THC, os importados estão mais baratos que os da Abrace, né? Sim, Então, se sim, você precisa de uma dose alta, o ideal é ir para o importado. Agora, se você sim. precisa de um produto com mais THC, aí sim, você pode fazer uma combinação entre importado e Abrace. Perfeito, perfeito. Sim. O, e é impressionante, eu acho que é o que você falou, é um aprendizado ainda, né? Não só o tateamento da dose, né? Para mim, você também, eu já tive experiência assim de você vai subindo, o paciente melhorou. Aí você fala, vou dar mais, aí piora, né? É como se, né, tem alguns pacientes, algumas patologias, que é como se tivesse um ponto de equilíbrio, né? Que não necessariamente você dar mais é melhor, não é? Sim, sim. Inclusive, a gente divide as faixas de dose em microdoses, que ficam Uhum, ali entre 1 e 3 miligramas, as doses medianas, que ficam aí de 10 miligramas a 60 miligramas, e as doses sim, altas, que já vão ser mais de 60, 70 miligramas. uhum, Porque tudo vai depender da patologia que você isso. tem e de como está o seu sistema endocannabinoide. Né? Então, como Uhum, o sistema endocannabinoide, que é o que a gente tem no nosso organismo, né? Que é o conjunto dos receptores canabinoides, os isso. endocannabinoides que se ligam nesses receptores, as enzimas, você pode ter um sistema endocannabinoide que está hiperativo ou hipoativo. E aí, com o Perfeito. fitocannabinoide, que é o que a gente pega da planta, né, os canabinoides da planta, você vai modular o sistema endocannabinoide, seja para estimular ele ou para acalmar ele, dependendo do que você precisa. Então, é um Sim. tratamento muito individualizado, né, que você tem que Uhum, ir uhum. tateando devagarzinho, vendo como é que a pessoa se sente. A própria pessoa tem que aprender a se observar, porque ela é a melhor pessoa para saber o que é melhor para ela. Então, ela vai começar a prestar atenção e ver,
esse produto com mais THC é melhor eu tomar à noite porque ele me dá mais sono. Já tem pessoas que com THC ficam mais elétricas, né? Aí essa pessoa vai preferir colocar o produto com mais THC de manhã e o que tem mais CBD à noite, né? Mas isso é individual, então a gente tem que ir fazendo essas experiências, né? E aí a coisa importante é que a gente começa a trabalhar em parceria com o paciente, né? Ele te dizendo o que está sentindo e você interpretando o que aquilo significa para você chegarem na melhor composição, horário de tomada e tal. E isso é uma coisa que vai meio fora da psiquiatria tradicional, né? Porque na psiquiatria tradicional você fala, ó, toma aí 25 miligramas de sertralina, daqui a uma semana tome 50, daqui a 2 semanas aumente para 75, volta no daqui a 4 meses para me dizer como é que você está. E não é assim que funciona com a cannabis. A cannabis você tem que ter um contato aí semana a semana para fazer esses ajustes até chegar numa dose que faz efeito. Sim. Aliás, né, eu fico imaginando que queira assim, queira não, nós psiquiatras ainda temos que tatear algumas coisas, né? Porque nem tudo, né? Eu fico imaginando o profissional que está acostumado a dar uma amoxicilina e acabou de resolver, você for trabalhar com uma coisa que requer essa arte, dá muito mais, né? Você foi muito mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho, né? E é outro paradigma, então tem muitos médicos que não conseguem entender. Né? A principal pergunta que surge nos cursos é, mas qual é a dose para tal doença? Não tem resposta. A dose é individualizada, não tem como saber agora. Né? E o pessoal não se conforma. Mas qual a dose? Qual a dose? Porque está acostumado. Eu tive pacientes com uma dose muito pequena, tinha muita sonolência, por exemplo, inexplicável, né? Você fala, né? Era algo. Eu não tinha. Ele falou, por quê? Eu falei, não sei. Você reagiu assim. Olha, o Wilson aqui está querendo lembrar para você falar sobre o tratado sobre cannabis medicinal. Parece que você está fazendo um tratado, organizando uma obra, é isso? Isso, a gente está organizando um tratado de cannabis medicinal. Somos mais de 80 médicos e outros profissionais de saúde, né? Tem veterinário, nutricionista, advogado. Então, assim, a gente está falando de tudo, desde a parte de fisiologia. Então, tem a história da cannabis no mundo e no Brasil, toda a parte de farmacologia, com farmacodinâmica, farmacocinética, sistema endocannabinoide, toda a fisiologia, então, o sistema endocannabinoide em todos os sistemas fisiológicos do organismo, então vai falar cardiovascular, gastrointestinal, sistema reprodutivo, etc. As aplicações clínicas nas mais variadas doenças, e também tem artigos em outras áreas, como legislação, veterinária, nutrição. Então, vai ser um livro bem interessante. A gente acha que daqui a uns 2 meses deve estar publicado. Ah, que bom. Então vai sair. Está perto de sair, então. Está perto. Falta receber ainda uns capítulos de uns retardatários, mas está quase lá. Olha, tem pessoas, assim, a Janete faz uma pergunta, que ela é psicóloga, como um efeito colateral, ela teve 2 pacientes tomando CBD que tiveram um quadro depressivo, rebote. Isso pode acontecer? Bom, a gente precisa de mais informação, né? Nesse caso, para saber o que está acontecendo, né? Então, entrou o CBD e tirou o antidepressivo? Se sim, ele pode ter uma piora pela retirada do antidepressivo. Né? Ou se o CBD potencializa alguma medicação que ele usava que possa contribuir para uma piora da depressão também. Né? Então, tem várias coisas que a gente tem que analisar para saber o que aconteceu nesse caso específico. Né? Fica difícil já dar uma solução. Janete, eu vou falar porque a Janete está aqui no YouTube, não tem som, então a Ana está dizendo o seguinte, que a pessoa pode ter tirado o antidepressivo para entrar com o CBD, ela deprimiu por causa da retirada do remédio, ou o CBD pode ter potencializado algum outro medicamento que ela toma e com isso ela desenvolveu a depressão também por causa disso. Então tem que ser, né, tem que ter uma visão mais sistêmica, né, do que está acontecendo. Ana, então quer dizer que daqui no máximo esse semestre tem um livro novo então saindo. Provavelmente, né? Eu acho que o que a gente está combinando é que eles entreguem os capítulos agora em fevereiro, e aí em março a gente termina de revisar tudo e vai tentar publicar em abril. Vamos ver se a gente consegue cumprir esse prazo, né? Porque estamos atrasados, era para ter saído ano passado. Sim.
Olha, mas também há uma coisa muito curiosa do movimento, né, do surgimento, da descoberta do sistema endocannabinoide, isso tudo, que eu percebo que você também deve receber isso. Muitos pacientes, eles têm não sei, uma esperança de que aquilo, né, assim, eu acho que é válido a gente tentar, né? Mas eu recebi muita gente no início, agora menos, né? Eu vi o caso do Seu Jonas, não é isso? É o Seu Jonas, o famoso caso da internet, né? Eu lembro que eu recebi muita gente o caso do Seu Jonas. A demência, Olha, né? você conhece o Seu Jonas mesmo? Você conhece ele? Não. Não, né? Não, ele é o caso da Abrace, eu não conheço ele. Ah, ele é da Abrace, aquele caso. Foi um dos primeiros casos que foi veiculado justamente para fazer a campanha a favor da cannabis medicinal. E eu uso ele como exemplo nas minhas aulas, mas eu não conheço ele pessoalmente. Eu também uso casos próprios nas minhas aulas, mas esse da vídeo da Abrace eu gosto muito, né? Então eu sempre mostro. É muito bom. Você já teve, Ana, um caso igual do Seu Jonas? Você já teve um na sua carreira? Já tive. Muito bom. Vamos ver aqui. Deixa eu ver as perguntas, então, do pessoal aqui do Instagram. Pode subir suas perguntas. Boa noite. Olá, tia Tânia, tudo bem? Eunice, Estela. Sim. Ana, você tem algumas perguntas. Hoje é já a segunda pessoa que manda essa pergunta. A bipolaridade e cannabis. O que você poderia falar? Veja, atualmente não tem trabalhos publicados sobre cannabis na bipolaridade. Agora, pelo que a gente sabe do CBD, a gente imagina que ele pode atuar como um estabilizador de humor, ele também tem ação antidepressiva, e o THC, ele também tem efeito antidepressivo. Então, o perigo aí no caso do THC seria semelhante ao de todo antidepressivo, que é levar uma maníaca, né? Isso. Então, é possível você fazer a cannabis nesses casos, mas de preferência sempre com alto CBD e baixo THC, e daí depois, se for o caso, ir aos poucos aumentando esse THC para poder chegar no equilíbrio ideal. Sim. Eu tenho alguns pacientes que estão usando, que são bipolares e estão usando e melhoraram da estabilização do humor, mas é uma coisa que ainda não se tem estudos, né? A gente precisaria de estudos nessa área com, né, grande número. E me foi me perguntado hoje, eu falei assim, isso só um psiquiatra, porque eu costumo dizer que uma disforia, se você não foi apresentado para ela, você não sabe o que é. Não é isso mesmo? Você entende o que eu estou falando, né? O colega médico que ninguém nunca fez uma residência de psiquiatria, é um tipo de quadro que não põe a mão, porque ele nunca foi apresentado uma disforia. Ele não sabe, né? Aquilo ali, o quê? Não é assim? Você tem que ser apresentado. Né? Porque se você não tem um conhecimento do que aconteceu ao longo da vida da pessoa, né? Como foram as oscilações de humor, você acha, fulano é um cara muito animado, né? Muito falante, divertido, né? Você acha que o cara é o máximo. Na verdade, ele está ali subindo a rampa e já fica impossível. Não, eu tinha um paciente que ele era premiado o trabalhador do ano na empresa, da fase de mania dele. Aí um dia, ele era um indivíduo intelectualmente privilegiado por carro que ele ocupava, tá certo? Então, assim, mesmo eufórico, ele batia todos os recordes. Aí um dia eu tive que ligar para o RH e falei assim, cada vez que você premia ele, você está reforçando, porque ele já gosta do êxtase. E você ainda dá prêmio, aí fica difícil, né? Porque ele era premiado todas as vezes. Pois é. A Renata Mello está perguntando aqui se você tem alguma experiência com distonia. No caso, é um blefaroespasmo que ela está contando aqui. Você tem experiência? O blefaroespasmo não tenho experiência, mas é possível que ajude, né? Porque, se bem que assim, o blefaroespasmo é bastante difícil o tratamento. O que mais funciona nesses casos é o Botox. Então, não sei dizer se a cannabis ajudaria. A cannabis ajuda em uma série de transtornos de movimento, então ajuda em várias distonias na Coreia de Huntington, né, tem um caso, Parkinson, paralisia supranuclear progressiva, a esclerose múltipla, né, a espasticidade da esclerose múltipla melhora muito com o THC,
Agora, sim. o blefarospasmo, especificamente, eu não sei dizer. Eu vou te fazer uma pergunta dessas cartesianas que eu te falo. Por exemplo, no caso do espasmo, da esclerose múltipla, a sua experiência geralmente qual miligrama ou baixo por peso do paciente? Geralmente você percebe que tem resultado. Veja só, eu não trato esclerose múltipla, né? Então Eu eu não sei, tenho sim, ninguém usando e sim. que tenha usado para espasmos, mas é uma das Uhum. patologias mais estudadas, né? Não é? Sim, sim. Os produtos têm que ser com alto CBD. Tanto que o Alto produto CBD. que foi lançado, alto CBD e alto THC. Uhum. O produto que foi lançado para esse uso foi o Sativex, que aqui no Brasil se chama Mevatil e que está disponível É, nas farmácias, mas é extremamente isso, caro. E é claro. um É. spray oral que tem CBD e Uhum. THC, né, praticamente um para um. E o problema desse produto é que você tem que usar muitas vezes ao dia, porque quando você faz o spray na boca, ele é absorvido Uhum. rapidamente e vai para o cérebro, tem um efeito Uhum. rápido, mas o efeito Uhum. também acaba rápido. Então você tem que usar várias vezes ao dia e aí torna o tratamento caríssimo. Chega fácil em Uhum. R$ 6.000 por mês, por exemplo. É, Né? é verdade. Então a gente prefere usar os óleos de CBD e THC, ingesta oral, que acaba saindo muito mais barato. Muito bom. Bom, Agora, tem Ana, casos vai falar. publicados, né, de esclerose Uhum. múltipla de Uhum. pessoas que precisaram chegar a doses altíssimas, por exemplo, Uhum. 500 miligramas de THC por dia, Por para dia. poder ficar Uhum. bem. Né? Então, assim, a Uhum. questão da dose, como sempre, é muito variável. Muito A bem. É. maioria vai melhorar com uma dose mediana, mas tem as Uhum. exceções. Aqueles que Uhum. melhoram com doses muito pequenas e aqueles que melhoram com doses muito altas. Sim. Bom, Ana, o Alessandro pergunta aqui uma pergunta muito boa. Que problema pode se ter com associação com medicamentos, vamos dizer, normais, né, que a pessoa toma? Eu sei que há uma interação. Você podia falar de alguns, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa inócua, pode tomar que não vai ter interação medicamentosa, É, e tem, né? tem muita interação medicamentosa, né? Não é porque é uma planta e porque é natural que não tem interação medicamentosa, porque é um remédio, né? E se ele é remédio, é metabolizado pelo fígado, e aí ele vai interagir com todos os outros que também são metabolizados pelo fígado. Além Sim, disso, a cannabis tem efeitos que podem se somar aos de outros uhum, remédios. Então, se o sim, paciente tem pressão alta e toma antihipertensivo, pode uhum, acontecer duas coisas. Um é que a cannabis vai aumentar a concentração no sangue do antihipertensivo e a pressão vai baixar. E, além disso, o CBD também baixa a pressão. Então, a pressão vai sim, despencar. Então, o que acontece? sim, Você, quando começa o CBD, você tem que ir monitorando a pressão, se o cara é hipertenso e toma remédios para pressão, para ir baixando a dose dos antihipertensivos à medida que ele vai percebendo que a pressão dele está baixando. Né? muito bom. Mesma coisa em relação a anticoagulantes, né? Tanto o Isso. CBD é anticoagulante, como ele também aumenta o anticoagulante no sangue. Então, ele pode ter uma hemorragia, né? Uhum, Então, uhum, assim, não é brincadeira. Minha recomendação é que vocês não se consultem com esses terapeutas holísticos, terapeutas naturalistas que prescrevem isso. cannabis. Procurem um médico que entenda do assunto, porque você pode ter efeitos colaterais graves se isso não for adequadamente avaliado em consulta. Exatamente. Ana, o Paulo está falando, mas para o pessoal entender sobre as questões, a compra do canabidiol no Brasil ficou bem mais facilitado agora, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem três maneiras de comprar. Uma é na farmácia, só que na farmácia só tem dois produtos. Um é o Mevatil e outro é o canabidiol da Prate, que é CBD puro. Então, se você precisa de CBD puro, ok, você tem disponível lá na farmácia a receita azul, né? Prescrição Uhum, médica. E o Mevatil, receita amarela. É possível que no segundo semestre deste ano a gente tenha mais opções, mas por enquanto só tem essas duas. uhum, Segunda maneira, Abrace. Né? Abrace é um óleo artesanal, legalizado, o médico tem que fazer a receita, fazer um relatório justificando a prescrição, o paciente se associa à Abrace, porque a Abrace é uma associação, então ele se associa, uhum. vai pagar uma anuidade, e durante um ano ele pode comprar os produtos prescritos pelo médico, eles vêm pelo correio, né? E tudo bem, funciona Isso, super isso, bem. isso.
A terceira maneira é o produto importado. De novo, o médico tem que dar a receita, o link da Anvisa, né? Então você tem que fazer uma inscrição no site da Anvisa, cadastrar a receita lá com os produtos prescritos. Depois de uma semana, mais ou menos, a Anvisa dá a autorização. Com essa autorização, você vai na importadora, que aí o médico vai te dizer quem é a importadora que vende aqueles produtos que ele prescreveu, e você compra na importadora. Muito então, bom. hoje em dia, o acesso está simples. Muito né? simples, é. E, Ana, por exemplo, a pessoa que queira achar médicos que trabalham com cannabis, a Brace tem uma lista, tem, né? Na Brace tem uma lista de cadastro de prescritores, então você pode procurar por sua região ou mais perto de você. Existem vários outros sites que também têm listas de prescritores, como a da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudo de Cannabis, a Doutor Cannabis. Várias importadoras também têm listas de prescritores nos sites delas, né? Agora, na semana passada, a Anvisa autuou duas importadoras, dizendo que eles estavam fazendo propaganda de produtos de cannabis e que isso é proibido por lei. Então, orientaram a retirada dos sites do ar. O que está acontecendo é que as importadoras hospedam, então, os sites em sites estrangeiros, em provedores estrangeiros, e os sites estão aí no ar do mesmo jeito, né? Então, não é difícil encontrar. Aqui, só um abraço para o Carvalho, que é meu paciente, está aqui, né, que faz uso, está aqui. Muito bom. Só ainda vou ver se ele gostaria de saber sobre... nós falamos de Tourette, esclerose múltipla. Faz uma pergunta aqui, Ana, não sei se é experiência, né? Pessoas com doença de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, essas doenças do intestino, sejam inflamatórias ou não, você tem alguma experiência? Eu já tive uma paciente com intestino irritável que melhorou. Eu tratava ela de outra coisa, mas ela tinha isso também e melhorou. Tem bastante literatura sobre isso. Então, essas doenças inflamatórias intestinais, elas melhoram bastante, porque o CBD é anti-inflamatório, né? O CBD, ele é altamente anti-inflamatório, então melhora bastante. Sim. Então, a Janete, lembrando que ela falando exatamente que os pacientes, a maioria dos pacientes, tomavam outros medicamentos. Os que elas falaram que começou a usar o CBD teve um quadro de depressão, né? Então, pode ser em função, como você disse, da interação medicamentosa, né? Sim. Pessoal, sobe as suas perguntas, o que mais vocês queiram saber. Apesar que o pessoal do YouTube está... Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Estão perguntando de efeitos colaterais, né? Isso, exatamente. Em geral, é bem tolerada, né? Os efeitos colaterais principais são aqueles dos medicamentos que a pessoa usa junto, quando eles são potencializados, mas digamos que a pessoa não usa absolutamente nada, né? O que é que pode causar? Com mais frequência, pode ter saltar o intestino, né? Então, o CBD pode dar uma saltada no intestino, ou algumas vezes acontece ao contrário, também pode prender o intestino. Doses altas, sonolência é bem comum, a queda da pressão também é comum. O THC, ele vai dar os efeitos que a gente já conhece, né? Então, numa dose mais alta, ele pode dar aquele barato, né? Que o THC causa, essa psicoatividade que nem sempre é desejável, com boca seca, com perturbação do raciocínio, falta de concentração, né? Redução da memória de curto prazo. Mas são todos efeitos transitórios que depois, baixando a dose, se resolve. Então, assim, é muito raro que alguém tenha que suspender o tratamento por conta de efeitos colaterais. A maioria são manejáveis. O Lauro aqui no Facebook faz uma pergunta aqui. O CBD, ou seja, no Alzheimer, se a indicação quando você trata o Alzheimer, você também vai tateando a dose, mas você percebe que tem que ter THC também junto. Sim, para Alzheimer tem que ter THC junto, porque no Alzheimer, uma das causas do Alzheimer é a formação de placas, que a gente chama de placas beta-amiloides, que acabam interrompendo o fluxo neuronal, né? Então, um neurônio não consegue mandar informação para outro neurônio porque tem ali uma placa, um emaranhado de
de proteínas fibrilares. E o THC ele vai degradar essas proteínas, né? Uhum. E o CBD ele inibe a neuroinflamação, então ele inibe que aquelas placas continuem a se formar, e aí faz uma faxina, né? Então o THC Ótimo. faz uma faxina no cérebro, né, do Alzheimer, e aí começa a ter um fluxo neuronal mais normal Bom, e muito as bom. funções começam a melhorar. Então tem que ter o THC para o Alzheimer, né? E em relação às doses, em geral, os estudos são em torno de 10 miligramas, até 10 miligramas. Então, você já consegue ver efeito com 5 miligramas de THC, no máximo 10 miligramas de THC. Então, não são doses muito altas. Sim. Então, Laura, para te responder, porque está sem som da Ana, exatamente. O que ela está dizendo é o seguinte, que para o Alzheimer, o ideal é que tenha os dois, o CBD e o THC, porque o THC atuaria na proteína beta-amiloide, né, que é a proteína que, vamos dizer assim, que acaba destruindo a transmissão neuronal, né, dos neurônios, a comunicação entre eles, e o CBD teria um efeito de anti-neuroinflamação. Então, ele diminuiria o processo inflamatório que toda doença degenerativa causa, né, inclusive o Alzheimer. Vamos ver aqui quem mais, Ana. Ana, no seu curso, você permite a participação de pessoas que não são médicas, que queiram entender melhor do assunto? Não, porque o Conselho Federal de Medicina proíbe que a gente ensine tratamento medicamentoso para não profissionais de saúde, né? Então, esse é um problema. Mas, para isso, eu tinha o meu canal do YouTube, em que eu falava várias coisas de forma leiga, para que todos pudessem entender, mas acabaram com o meu canal, né? Então, eu agora fiz um outro canal e consegui resgatar alguns dos vídeos, mas eu fiquei tão chateada com tudo isso que eu parei de fazer vídeo. Aí agora eu estou me dedicando ao tratado, né? Então já vai ter tratado para que todo mundo possa comprar. Leigos, profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui, o Calixto está falando aqui, que o filho dele tem um transtorno do espectro autista, e está fazendo uso de um óleo importado, e o resultado está sendo super positivo. É bom, né? Muito bom. Sim. Melhora muito. O autismo é impressionante como melhora. No Torrep, geralmente você usa com THC ou CBD mais puro? Não, com THC também. Sempre que é transtorno de movimento, tem que ter THC. Se não tiver THC, não vai. Entendi. Olá, Mari, Marcelo, Juiz de Fora, bem-vindos. O Wilson está falando uma coisa que eu não saberia, se a patente dos canabióides dos Estados Unidos, primeiramente, foi como antioxidante e neuroprotetor. É isso mesmo? É isso mesmo. Eles patentearam. Inclusive, isso é uma discussão jurídica que até agora não teve solução, né? Porque como é que você pode patentear uma substância de uma planta, né? Pertence à humanidade, né? Não aos Estados Unidos. Enfim, os juristas estão quebrando a cabeça aí. Como é que vão resolver isso? Exatamente. Porque isso aí... Aliás, você não pode patentear uma molécula, né, que é da natureza, né? Nem humana, nem de planta, né? Você pode patentear o processo de extração, não é isso, né? Exato, exatamente. Né? Por exemplo, por que você tinha, né? Por que o hormônio de reposição hormonal era o Premarin? Porque era tirado da urina da égua prenha. A patente era do método de extração, não é? Porque o hormônio era da égua, não tinha como patentear. Né? Da égua e do ser humano, né? Todo mundo tem hormônio. O pessoal do YouTube, teve um problema, só o meu som está saindo no YouTube e no Facebook. Então, o som nós estamos fazendo no Instagram. E alguma outra pergunta que vocês subirem aqui, eu faço para a Ana, ela me responde e eu falo de volta para vocês conseguirem escutar. Tá bom? Mas aqui tá... Mas depois a live vai ficar gravada no Instagram e aí a gente pode colocar no YouTube. Pode, a gente baixa e só para o YouTube, tá bom? Vocês vão poder assisti-la depois toda. Foi algum problema que deu. Segundo a Janete aqui falou, ela estava em outra live, deu o mesmo problema no YouTube. Pode ser coisas da tecnologia. Para ver que a Ana está falando de cannabis, né, pessoal? Alguém, né? É uma censura. É uma censura do YouTube. Né? O YouTube está perseguindo a Ana.
a doutora Ana. Então, Minhas relações com o YouTube não estão amistosas. a Aline está perguntando qual que é o seu novo canal no YouTube, falando no YouTube. É só jogar Ana Uni no YouTube que já encontra o canal. O Uni é H-O-U-N-I-E, não é isso? Isso. Pessoal, vamos lá, o que mais? Ana, e ansiedade, me conta mais da sua experiência com o uso. Para ansiedade é muito bom, né? O canabidiol ele é ansiolítico e aí pode ser usado tanto o CBD puro como o CBD com o THC. A vantagem de usar com o THC é que a dose necessária vai ser bem menor. Né? Então, quando você usa produtos com CBD puro, as doses vão lá para cima e fica muito mais caro. Quando você tem aquele 0,3% de THC, você consegue baixar a dose para metade, mais ou menos, e fica bem mais econômico. E o canabidiol puro é mais caro também por conta da tecnologia para isolar ele. Né? Então, isso. vai sair mais caro. E o que você falou, e como o THC é mais psicoativo, né, nesses casos, né, seja melhorar a ansiedade, né, ou insônia, se a pessoa não tiver efeito paradoxal, né, esse eu posso chamar de paradoxal, né, Ana? Porque a maioria vai ter, né, fica sonolento ou não, com THC? O THC em dose pequena, ele é mais estimulante. Em dose mais alta, ele é mais sedativo. Então, em doses pequenas, ele pode deixar a pessoa mais agitada e dar insônia. Então, tem que ter um pouco mais de dose de THC para dar sono. O CBD também, né? Em doses pequenas, ele é mais ativador e em doses mais altas é que ele é sedativo. Esse 0,3% de THC, a maioria das pessoas vai tolerar bem, mas tem um grupo de pessoas muito sensíveis ao THC que mesmo com aquele tiquinho podem ter piora de ansiedade, né? Então, assim, é sempre bom saber que existe essa possibilidade. Quando eu faço a prescrição dos remédios importados, eu sempre coloco 2 ou 3 opções na receita. Coloco uma full e sempre coloco uma de isolado ou de broad, né? Broad spectrum são aqueles que a gente tem o CBD, mas tem também os terpenos, né? É só o THC que é retirado. Porque caso ele não se dê com um, a gente já tem outro autorizado para poder comprar, né? Muito bom. Então, com a ansiedade, sim, você pode ter um bom efeito, mas às vezes, dependendo da sensibilidade individual, pode dar um pouquinho de trabalho até acertar o produto. Interessantíssimo esses efeitos que vão contra o nosso raciocínio linear, né? Ou seja, né, o pouco excita, o mais ceda, não é isso, né? É muito importante. É tipo a mirtazapina, né? A dose mais baixa ceda mais, né? Exato. Por que isso? Né? Não tem isso, né? Eu costumo dizer para mostrar como que ninguém entende como é que o cérebro funciona. Essa que é a verdade, né? Porque são muitos receptores, né? É muito complexo, na verdade. Muito bom. Ana, e você, dores neurológicas também tem muita indicação, não é isso? Também, dores neurológicas, dores de tendinite, né, inflamatórias, osteoartrite, dores nevrálgicas, todas elas podem melhorar. Eu fiquei muito impressionado quando eu fiz seu curso, você mostrou um caso, falando em epilepsia, né, de um garoto, né, aquele produto da Abraço que era um spray, né? Spray nasal. O garoto tendo a crise convulsiva, o pai aplicou, aquilo em 4 segundos, 5 segundos, o garoto já tinha saído do quadro. Sim, não, é impressionante, né? E salva a vida da pessoa, porque tem epilepsias, tem convulsões que não passam, né? Duram 30, 40 minutos, a pessoa pode morrer por falta de respirar, né? Eu lembro que você contou esse caso aí que o pai tinha que pegar esse garoto no colo, era um garoto de uns 12, 13 anos, colocar dentro de um carro, ia até o hospital para então aplicar um benzodiazepina para a crise parar, não era? Assim, ele gastava 1h30, sei lá. Isso. E aí com o spray, que a gente chama de spray resgate, você consegue tirar ele da crise em poucos minutos. Se o paciente tem aura antes de ter a crise, ele sabe que vai ter a crise, ele já aplica, às vezes consegue prevenir a crise. E você usa esse spray, né, além de epilepsia, que outras indicações que tem para enxaqueca? Você tem casos, não? Enxaqueca também pode ser interessante, ou dores, né? Dores que de repente agudizam, você pode usar. Sim, muito bom.
Esse aqui já falamos. Fibromialgia, Ana, sua experiência. Fibromialgia é maravilhoso, né? É. É muito bom para fibromialgia. Os produtos têm que ter mais THC, né? Tem quem Sim, melhore com um produto com alto CBD e baixo THC, mas em geral a gente sim, acaba usando o produto que tem um pouco mais de THC, no caso a linha azul e verde da Abrace. sim, sim. A Estela está fazendo uma pergunta, Estela, que você está dizendo assim, não é que quem toma anticoagulante não pode usar, tem que usar com cuidado sob supervisão médica, acompanhando seu RNI, não é uma, né? Exato. Exatamente, né? A cannabis não tem contraindicação absoluta, né? Assim, basicamente, contraindicação absoluta é arritmia cardíaca grave não tratada, porque o THC pode piorar a arritmia e a pessoa pode morrer, tem um infarto aí, morrer. E uma doença psiquiátrica aguda. Então, uma pessoa que está maníaca ou uma pessoa que está numa crise, num surto de esquizofrenia, nem pensar que a gente vai dar cannabis para essa pessoa. Claro, né? claro. Esperar, acalmar para tentar. Inclusive, porque para esquizofrenia se usa o CBD. Né? Então, tem vários estudos com CBD puro e alguns que também com THC. Então, é possível fazer. Mas tem que ser bem feito, né? Não é ir na esquina e usar. Exatamente. Faz o áudio fundo do quintal, pode tomar. Isso é muito engraçado. Eu tenho um caso, eu gosto de contar esse caso, para divertir um pouco. Uma vez eu prescrevi para um paciente, eu estava dentro do Uber e teve algum problema, faltou um documento. É claro que você tinha que mandar muitos documentos juntos, né? Sabe? E aí minha secretária me ligou e eu estava orientando. Aí na hora que eu desliguei, o motorista virou para mim e falou assim: eu vi o senhor falar cannabis. Aí ele virou para mim e disse: eu sou um defensor e um usuário também. Aí eu olhei assim pra ele, assim, tava lento, eu pensei, deve ter fumado antes de pegar o carro para me buscar. Sou um defensor e usuário. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta para Ana? Perguntaram aqui se pode ajudar no Covid, né? Sim, isso é interessante. Sim. Tem estudos em andamento, né? Em pacientes com Covid. Parece que ajuda, a recuperação é melhor, porque como o CBD e o THC, principalmente na forma ácida, é muito anti-inflamatório, ele pode prevenir de você passar para a fase 2, né? A fase inflamatória e trombogênica, você não avança para isso, e o CBD, por ser anticoagulante também, né? Pode impedir a formação dos trombos. Então, tem pesquisas sendo feitas com Covid. Interessantíssimo. Deixa eu ver se... efeitos colaterais com álcool? Sim, né? O álcool ele é psicoativo, né? Depressor do sistema nervoso central e tanto o CBD como o THC agem no sistema nervoso central. Então você vai ter uma potencialização aí. Sim. Vai ficar bem mais embriagado e o efeito do THC aumenta, né? Sim. Dores crônicas nós já respondemos, eu acho que respondemos todos aqui, né? Fibromialgia respondeu. A Cris faz uma pergunta, provavelmente não, Cris, ele não vai substituir os psicotrópicos, ele vai ser usado, ou em alguns casos substitui, mas ele vai ser usado também como complementar junto, né? Vai ser né? Você vai poder ter como mais uma ferramenta, né? Eu acho importante que a pessoa não tenha já essa expectativa de antemão de que vai ficar sem remédio nenhum, porque pode ser que não seja possível, mas a gente tenta, né? E em alguns casos é possível. Sim, exatamente. Ou seja, esse não pode ser o objetivo do tratamento, né? Isso é o que você falou. É possível, mas não pode ser o objetivo, né? Porque também não é a solução para todos os problemas do mundo, né? Não é uma panaceia que vai resolver tudo de todos. Tem gente que não melhora com a cannabis, paciência, né? Não é a solução para tudo. Então, o importante é consultar alguém que tem experiência
está disposto a tentar várias coisas, porque às vezes o primeiro produto não dá certo, mas o segundo e o terceiro dão, né? Então, não, é como antidepressivo, a gente tem vários para escolher, né? Não dá certo um, vai para outro, depois vai para outro. O cannabis é igual, né? Existem várias cepas, vários produtos, várias combinações diferentes. Então, é uma coisa que é um tratamento, né? Ô, Ana, tem uma pergunta aqui para a gente fechar sobre câncer. É uma paciente com câncer no seio. Eu sei que alguns cânceres já têm alguns estudos que poderiam ajudar. Você poderia fechar com esse tema? Aí a gente fecha. É a última pergunta. Para câncer, bom, o primeiro uso que se deu foi para aliviar a náusea de paciente que faz quimioterapia. Né? Então, o THC é muito bom para combater esse tipo de náusea e melhorar o apetite também, né? Porque eles perdem o apetite por conta da quimio. Sim. Então, esse efeito paliativo já está bem estabelecido. Né? Então, melhorar a qualidade de vida, dar bem-estar, tal, até em paciente terminal está indicado. Em relação aos tratamentos para câncer, tem estudos que mostram que quando você associa a quimioterapia mais a cannabis, você tem um efeito melhor do que quando você usa só a quimioterapia. Então, se o oncologista aceitar, né, for do grupo que tem essa abertura, é uma coisa que pode ser feita em conjunto. E tem alguns cânceres que respondem mais do que outros. Então, os cânceres no cérebro respondem bastante bem, né? Então, os gliomas, glioblastomas, algumas leucemias, né? Mas não são todos os tipos de câncer. Então, tem muito estudo em andamento, ainda não tem protocolo fechado para isso. Agora, tem muitas pessoas que, por conta própria, começam a usar, e aí, surpreendentemente, para tudo e para todos, o câncer começa a ter uma regressão maior do que estava tendo só com a quimioterapia, né? Mas não dá para esperar isso para todo tipo de câncer, nem para todo mundo. Né? Sim, muito bom. Pois é, pessoal, acho que fechamos tudo, né? Temos o pessoal do YouTube, nós vamos baixar a live, a Vanessa vai baixar e subir para o YouTube, então vai estar disponível. Tá? E aí, Ana, eu te mando uma cópia, se você quiser baixar. Me manda que eu coloco no meu canal também. Isso, tá bom? Lá no meu canal tem uma live que eu fiz lá em julho, dando uma explicaçãozinha sobre os receptores, né? Fiz o curso da Ana, né? Aprendi muito com ela. Então, quem quiser ter alguma coisa que a gente não falou aqui, que eu quis hoje aproveitar a experiência dela, que ela é provavelmente das pessoas que mais prescreve e usa no Brasil, e como psiquiatra mesmo, né, isso não tenha dúvida, eu quis muito que a gente pudesse usufruir da experiência dela. Né, então, os aspectos mais bioquímicos, né, etc., vocês podem procurar lá, que eu tenho uns 20 minutos que eu explico os detalhes. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Ótimo papo. Aguardo ansioso o livro e trazer você a Belo Horizonte para fazer o lançamento. Certo. Pós-pandemia. Pós-pandemia, isso aí. Pós-pandemia. Né? Se um amigo meu foi fazer o curso, uma sala de 700 para colocar 70. Eu falei, você tá louco. Imagina isso. Né? Assim, qual que é a graça? Você não pode chegar perto. Então, né, tem que esperar passar a pandemia. Porque eu não entro em avião até isso melhorar. Isso mesmo. Então tá joia. Boa noite para todos. Espero que tenham gostado. E sigam a Ana lá no canal. Consultório Ana Uni, H-O-U-N-I-E, né? Consultório Doutora Ana Uni. Doutora Ana Uni, isso. E aí aí eu tenho o canal do YouTube dela também. Vamos encher o canal dela de seguidores do YouTube. Um ato de protesto, não é isso? Tá certo. Vai. Tchau, então. Ana, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Tchau, tchau. Você também, outro. Tchau.